Então vamos lá, argumentos para o dualismo de substância. Tá, eu comecei dizendo que cabe a possibilidade de dualismo. Teria primeiro que demonstrar que o mundo não é composto só de natureza física, que é uma natureza mental. Então, o próximo argumento seria como o evento mental se distingue, não pode ser reduzido a eventos físicos. Aí eu usei o argumento do Descartes de que pensamentos não são extensos e não podem ser divididos. Aí daí eu inferi que são diferentes de eventos físicos. Só que isso não implica que um dualismo de substâncias. Pode ser um dualismo de propriedades. Aí eu usei aquele argumento contra o Hume de que até que não pode fazer referência ao sujeito e tem que demonstrar a identidade da percepção mental. Só que sempre quando a identidade da percepção mental sempre faz referência ao sujeito, então há uma substância mental, não só uma propriedade mental. E foi basicamente isso. E tu acredita nisso? Eu parei de pensar nisso. Não? É importante. Alguém gostaria de comentar, dizer alguma coisa sobre esse argumento? O que a gente pode objetar a esse argumento? A interação que existe entre a mente e o corpo. O que tem? Muitas das relações corporais advêm da mente. E muitos dos sentimentos da mente também advêm do corpo. Existe uma interação entre os dois. Talvez não só separados. Isso é o que dizem os dualistas interacionistas. Né? Talvez não só separados. Eles não são separados. Eles não são São separados? substâncias separadas. Não. Não ser interacionista, claro que não, né? A gente pode ter existem dualismos de substância que não são interacionistas. Não é necessário. Assim, tá, mas o que eu quero dizer é que ser interacionista não exclui que seja de substância. Não, pode ser. Não, Descartes é um interacionista de substância. Tu pode ter dualismos também, que tem dualismos que não são de substância e não são interacionistas. Tem dualismos de propriedades que não são interacionistas. A gente vai ver o do Frank Jackson. Frank Jackson é um dualista de propriedades não interacionista. Ele é um epifenomenalista. Ele acha que o corpo causa efeitos mentais, mas não vice-versa. A mente não tem nenhum efeito no corpo. Parece que tem, mas não tem. Esse é o argumento dele. Eu quero ler melhor. Parece que tem, mas não tem. Quero ler melhor sobre isso, porque quando eu li isso eu fiquei impressionada. Tem muitas alternativas. Eu respondendo essa pergunta, se eu acreditava, eu acredito num dualismo, só que não em substância, acho que mais uma propriedade. Então tu acha que tem alguma coisa errada com o teu próprio argumento? O que é que tu acha que tem errado? Eu acho que não está muito bem fundamentado o argumento de como distinguir o dualismo de substância para de propriedades. Contra o Hume, no caso, de que é preciso inferir um sujeito a partir da percepção mental. Eu não sei se para mim é muito claro esse ponto. Eu acho que o argumento é bem fraco, que eu apresentei no caso. Sim. Não, é claro também os pontos de contra o dualismo de substância, como se interage. No caso, eu tive que apresentar o paralelismo. Eu acho que é um ponto que escapa do problema de interação com uma substância física, interage com uma física. Então, tem várias coisas. Esse problema, no caso, de como a paralelo. Olha só, o teu argumento tem várias etapas. E na literatura, tem objeções para cada uma delas, tá? Então, aliás, para qualquer desses argumentos que a gente vai ver aqui. São argumentos complexos, com várias premissas, vários estágios, assim, eles vão provando em etapas. Mas argumentando em etapas. E para cada uma dessas etapas a gente encontra objeções. Então, uma objeção que se faz, um problema que tem, eu acho, pelo menos com a tua maneira que tu apresentou oralmente, agora não sei se tu escreveste isso, é que tu começasse falando de coisas físicas, ou naturezas físicas e mentais, mas depois tu passasse para eventos ou processos, é a mesma coisa, né? Porque eu posso ter processos mentais que se originam de coisas físicas. Eu poderia, em princípio, ter coisas assim. Eu posso ter partículas produzindo efeitos sonoros, ondulatórios, luminosos, enfim, energéticos, de outra natureza, tu entende? De outro tipo. Então, tem que cuidar
exatamente o que tu quer argumentar quando tu fala em substância. Tu está falando de coisas ou tu está falando de evento, de processo, não é a mesma coisa. Então isso é um problema que pode aparecer na tua argumentação inicial. A outra parte é o argumento do Lowe, né, que tu mencionaste, que eu apresentei aqui, que é o de que, digamos que eu consiga demonstrar que existem pelo menos propriedades mentais, que pelo menos algumas coisas têm propriedades mentais. Aí o argumento do Lowe é que não faz sentido, não faz sentido a gente falar em propriedades mentais se não existe um sujeito dessas propriedades. Tem que ter um sujeito, porque o Lowe argumenta que a identidade das propriedades é em parte dependente do sujeito. Eu não tenho como identificar as propriedades mentais, por exemplo, um pensamento, um sentimento, uma dúvida. Que em parte a gente identifica os pensamentos com referência às pessoas que os têm. Porque eu posso, em princípio, ter um pensamento qualitativamente idêntico ao teu, mas quantitativamente não é idêntico, porque o teu pensamento e o meu pensamento, tu pensa 2 mais 2 é igual a 4, eu também penso 2 mais 2 é igual a 4. Se não houvesse essa referência ao sujeito, né, se fossem só atributos, não haveria diferença nenhuma entre eles. Em princípio poderia ter 2 pensamentos, dois indivíduos, 2 corpos poderiam ter o mesmo pensamento. E o Lowe argumenta que, em parte, a gente discrimina. Então, em princípio, assim, estendendo isso ao máximo, a gente poderia ter corpos distintos com a mesma mente, entendeu? Então é meio estranho isso, porque a gente, pelo menos no dualismo interacionista, essa mente aqui está produzindo efeito nesses corpos, aquela mente está produzindo efeito naquele corpo. Mas é a mesma mente, então não é a mesma mente, né? Então, tem unicamente, geral. É um experimento mental dele, né? Claro que isso não acontece, porque os nossos pensamentos não são iguais, são ligeiramente diferentes, mesmo quando muito parecidos, são ligeiramente diferentes. Eles vêm misturados com outras coisas. Eu não penso só 2 vezes igual a 4. Quando eu estou pensando isso vem em meio a um monte de outros processos mentais meu. As crenças são diferentes? Sim, as crenças vêm misturadas. A relação das crenças são diferentes. Claro, e elas vêm associadas com coisas diferentes nas nossas mentes, né? A gente, por exemplo, as crenças que eu tenho sobre cachorro certamente não são idênticas às que tu tem sobre cachorro, porque a minha experiência com cachorro é diferente da tua. Mesmo que tenha sido muito parecida. Sim, não, chegar com o cachorro é o mesmo, tá? Mesmo que as tuas experiências tenham sido muito parecidas com as minhas, são ligeiramente diferentes, porque tu é tu e eu sou eu. E o Lowe diz que isso é em parte constitutivo da identidade mesmo dos pensamentos, dos estados mentais. Então ele acha que a gente não tem como fazer essa separação. Né? Mas outros autores argumentam que dá para fazer, que na verdade a ideia de um eu, de um sujeito dos pensamentos é ilusória, não existe um sujeito de pensamento. A gente tem, porque esse é o argumento do Hume. Quando eu faço assim introspectivamente, eu analiso minha própria mente, meus pensamentos, o que eu vejo? Eu não tenho assim, que eu estou tendo a experiência de ver um computador agora, olhar para o relógio, que tem uma caneta, estou olhando para vocês, a gente está conversando. Não tem nunca assim uma experiência, agora tem isso, agora tem o eu. Não tem uma coisa a mais ali que é o eu. Não tem isso, a gente não tem essa experiência. Na verdade, tem essa sequência, tem esse fluxo dos estados de consciência. Tem um fluxo de estados de consciência. E a gente infere, né, que tem um sujeito disso aí, mas isso aí não é necessário. O Hume argumenta. O Lowe argumenta que sim. Esse não está no modelo, né? Hã? A gente está no espelho, vê uma foto, tiver um filme. Não, quando tu olha no espelho, está dentro do teu corpo, não a tua mente. Mas sabe que eu? Sim, tu sabe que a gente, assim, a referência ao eu, o sujeito, não se faz via espelho. Tu poderia, tu fazes, é algo imediato, né? É algo assim introspectivo. Bom, isso não sei também, de repente alguém poderia argumentar, né? Pelo menos para quem é dualista, não é via corpo. Claro que se a pessoa é materialista, se fizesse materialista, daí pode ser que sim. Né? Tá, mas que mais? Alguém mais gostaria de apresentar o seu argumento? Renato, qual é o teu argumento aí? Hoje tu está bem falante. Eu usei a lei de Leibniz, que são que corpos podem ser divididos, e são que corpos não podem, quer dizer, mentes não podem ser divididos.
Que mentes não podem ser divididas. Disso foi extrai que corpos e mentes têm pelo menos uma propriedade distinta. Pela lei de Leibniz, os objetos que são idênticos se eles tiverem as mesmas propriedades. Se eles tiverem menos de um distinto, então não são o mesmo objeto. Sim. Logo, mente e corpo são distintos. E o problema é como mostrar que mentes são indivisíveis, né? Foi aí que eu observei a Porque contradição justamente nessa. aí tu tem esse problema do sujeito. Se tu aceita a ideia do sujeito, o sujeito é indivisível. Mas precisa aceitar, não precisa aceitar, tem essa discussão. Né? A gente cai em terreno pantanoso aí. Alguém mais? Gostaria de... E se usar, dessa mesma forma que ele disse, se usar o atributo da mente, do pensamento, aí não precisa provar que não pode ser dividido. Pensamentos? A gente tem muitos pensamentos, né? Tem um pensamento. Um pensamento não pode ser dividido. Como é que eu divido um pensamento? A gente tem pensamentos complexos que são formados de pensamentos mais simples. Por exemplo, a gente tem uma teoria. A teoria é formada de vários pensamentos mais simples, né? Então, talvez a gente pudesse ter assim, pensamentos atômicos, indivisíveis. Aí sim, talvez não pudesse dividir esses pensamentos. Mas o corpo parece que é indivisível, infinitamente divisível. Será que é? Não se sabe isso também, né? A gente não sabe. Isso é um argumento que o Descartes apresenta, né? Que os corpos são infinitamente divisíveis, mas do ponto de vista físico, a gente não sabe isso. Sabe? Corpos assim perceptíveis parecem ser infinitamente divisíveis, mas será que não existem partículas realmente indivisíveis? A gente não sabe isso. É especulativo, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que eu saiba pro Descartes, ele só não disse que alguma partícula é divisivelmente, aliás, indivisível. Que uma partícula humanamente não é indivisível. É só pela questão de não diminuir a onipotência de Deus. Esse que eu saiba era a razão para ele não dizer que assim, tem tantas coisas que não são divisíveis. Se tu diz que alguma coisa é indivisível, tu tá diminuindo a onipotência de Deus. Por quê? Porque para Deus também seria indivisível. Para ele, isso seria diminuir a onipotência de Deus. Por quê? Não entendo. Não entendo esse argumento. Por quê? Por que Deus não poderia... Do ponto de vista da teologia, porque para Deus não é impossível? Seria isso? Isso. Tá, mas por que Deus não poderia ter feito o mundo de tal maneira que algumas coisas são impossíveis? Por exemplo, voltar no tempo, por exemplo. Né? Então, isso seria algo, digamos assim, pela vontade de Deus. Para mim não está claro que isso seria incompatível com a onipotência divina. Eu quero saber isso que Descartes fala. Porque Deus poder fazer tudo significa fazer tudo que pode ser feito. Não é fazer coisas impossíveis. Onipotência não significa fazer poder fazer coisas impossíveis. É fazer tudo que pode ser feito. Então, é uma limitação à onipotência de Deus não poder criar um círculo quadrado? Acho que não, né? Sabe que tem essas discussões, né? Mas, enfim, tem gente que argumenta que não é uma limitação. Limitação é quando tu não pode fazer algo que pode ser feito. Agora, tu não puder uma coisa que não pode ser feita, isso não é uma limitação. Então, se Deus não pode criar um círculo quadrado, então Deus não tem seu poder limitado de modo algum. Digamos que houvessem certas restrições, certas impossibilidades físicas com relação à divisibilidade de objetos. Então, Deus não poder dividir uma coisa que é impossível de dividir não seria também uma limitação no poder dele, eu acho. Né? Pelo menos assim, não está claro assim para mim. Porque... Mas, claro, tem as exegeses cartesianas, né? O que o Descartes de fato disse. Eu não sei dizer, eu teria que ler lá as notas de rodapé. Tá. Bom, alguém mais gostaria de falar do seu argumento ou contra-argumento? Não? Tá, então eu vou ler, mas assim, ó, é um exercício, tá? Isso aqui vocês têm que saber. E o objetivo aqui é a gente tentar reconstruir esses argumentos sem muita referência assim, a texto, mas reconstruir mentalmente, tá? Porque aqui essa é uma disciplina que não é uma disciplina introdutória e não exegética, não está se concentrando assim na quem disse isso, quem disse aquilo, mas nas teses mesmas. Então eu quero ver assim quais são os argumentos mais fortes, né? E quais são os contra-argumentos mais fortes também para cada uma das teses do ponto de vista assim, conceitual. Claro que os autores históricos eles nos auxiliam nisso, porque eles são pessoas assim, esses que a gente está lendo são pessoas geniais, né?
e que se dedicaram muito tempo a isso. Então a gente pode se inspirar neles e também se inspirar nos argumentos e nos contra-argumentos que eles apresentaram outros. A gente já tem uma ideia que é genial, mas já tem 1001 objeções a esse argumento genial na história da literatura. Então ler a história auxilia nesse processo, ok? Mas o objetivo aqui não é assim, exegético, sim, mas conceitual. Eu estava falando na semana passada sobre o behaviorismo, certo? Tá. Eu falei na semana passada sobre behaviorismo e tem um autor que eu queria comentar, que eu coloquei com vocês hoje, que eu indiquei para vocês lerem na página da disciplina, que é o Gilbert Ryle. Eu não cheguei a falar dele na semana passada, certo? Eu falei. Acho que não, né? Gilbert Ryle. Esse é um filósofo da chamada escola da filosofia da linguagem comum, ou filosofia da linguagem ordinária, Ordinary Language Philosophy. Então, é uma escola de filósofos da metade do século passado e que teve uma influência assim, muito forte de Wittgenstein, de filósofos analíticos anteriores, né? Russell, os positivistas um pouco. O Ryle escreveu um livro muito importante em filosofia da mente, um livro muito marcante, que se chama O Conceito de Mente. O livro começa com uma crítica à concepção cartesiana da mente. E, embora ele não seja propriamente um behaviorista, os argumentos dele são suficientemente próximos para que ele seja classificado dessa maneira na literatura. Então, se vocês forem ver, por exemplo, aquele verbete da Enciclopédia Stanford sobre behaviorismo, inclui ele ali como um behaviorista. Mas existe uma discussão exegética sobre se é mesmo ou não behaviorista, porque ele não tem uma tese, como a gente viu lá o Hempel defendendo. O Hempel defende assim, eu tenho o behaviorismo analítico do Hempel e do Carnap é a tese segundo a qual, para qualquer frase que use termos psicológicos, qualquer frase que use termos psicológicos pode ser traduzida por um conjunto de frases que não usam nenhum vocabulário psicológico. E o Ryle não tem provavelmente uma tese assim, desse tipo forte de traduzibilidade ou redutibilidade. Mas ele acha que quando a gente está falando de pessoas, sentimentos, pensamentos, a gente só tem como entender essas frases em termos comportamentais e observacionais, em termos públicos. Porque a linguagem, segundo esses filósofos, eles seguem Wittgenstein nesse aspecto, toda linguagem é regida por regras públicas. Para a gente se comunicar, a gente tem que ter a referência das nossas palavras tem de ser publicamente identificável, as regras da linguagem têm que ser publicamente apresentáveis para poderem ser aprendidas. Então, não existe, eles dizem, não existe algo como uma espécie de uma linguagem privada. Uma linguagem que só eu entendo, que só eu posso entender. Então, eu invento uma palavra aqui por uma sensação que só eu tenho. Tá? Essa palavra agora só eu entendo, porque a referência da palavra é interna minha. Porque eles dizem isso aí não é propriamente uma linguagem. Isso aí só vai se tornar uma linguagem à medida em que tu puder apresentar essa palavra que tu inventaste publicamente para outras pessoas e puder usar ela em diálogos e negociações, puder dizer coisas com ela para outras pessoas, as pessoas puderem te entender. Isso é que constitui uma linguagem. Toda linguagem tem que ser essencialmente pública. Então ele argumenta que por trás da concepção cartesiana tem uma espécie de mito, que é um mito que ele chama do fantasma na máquina, certo? Então, é como se nós fôssemos máquinas, e para Descartes é exatamente isso, nossos corpos para Descartes são máquinas, e essas máquinas são animadas por uma alma. E o Ryle concebe isso daí como uma espécie de ilusão. E ele faz um diagnóstico dessa ilusão e da origem dessa ilusão. Se trata de uma ilusão da mesma maneira que que a gente tem assim, ilusões que a gente tem que são ilusões de ótica, certo? A gente olha para um objeto, parece quadrado, chega perto é redondo, vice-versa. Olha o Sol, quando está se pondo, ele fica maior, o Sol não muda de tamanho. Assim como a gente tem ilusões de ótica, a gente tem também ilusões de tipo conceitual, que são ilusões de pensamento. E o que produziria esse mito do fantasma na máquina seria também uma espécie de ilusão.
uma ilusão baseada num erro categorial, que eles chamam de erro categorial. Porque erro categorial é a gente atribuir a um objeto predicados que não pertencem àquela categoria de coisas. Então, as coisas no nosso mundo, para cada objeto no mundo em que a gente vive, existe um conjunto de predicados que são verdadeiros daquele objeto e um conjunto de predicados que são falsos daquele objeto. E, segundo o Ryle e outros dessa escola, existe um conjunto de predicados que não são nem verdadeiros nem falsos daquele objeto, simplesmente não faz sentido atribuir aquele predicado àquele tipo de objeto. Por exemplo, o número 2 não é azul, mas não é azul não porque ele seja de uma outra cor, entende? Não é que nem dizer assim, essa minha blusa aqui é branca. Se eu dissesse assim, que a minha blusa aqui é vermelha, o meu suéter é vermelho, isso é falso. É falso que o meu suéter é vermelho. É falso porque ele é branco, vocês entendem? Então, não é sem sentido dizer que é vermelho, é falso. Agora, dizer do número 2 que ele é vermelho não é apenas falso, é sem sentido, é um erro categorial. Por quê? Porque só admitem cores, objetos físicos, só objetos físicos admitem cores, predicados de cor. Objetos abstratos não tem cor nenhuma. Então tem um tipo de negação que é a negação do predicado. O meu suéter aqui não é vermelho. E tem um outro tipo de negação, que é essa negação categorial. Ele não pertence a essa categoria. O número 2 não é vermelho, não é branco. Não é porque ele seja de alguma outra coisa, é porque essa categoria de predicados não tem como ser atribuída significativamente a esse objeto. Então, eles fazem esse tipo de diagnóstico assim, da nossa linguagem. Tá? Existem, para cada objeto, para cada tipo de objeto, existe um conjunto de predicados que pode ser significativamente atribuído àquele objeto, verdadeiro ou falsamente. Existem outros predicados que não podem ser atribuídos significativamente, com sentido, àquele objeto. E muitas vezes, quando a gente conta uma piada, a graça da piada está num erro categorial. A gente cria uma expectativa de que certas coisas serão ditas e aí a gente diz alguma coisa que aparentemente faz sentido, mas na verdade um erro categorial está sendo cometido. Isso é a análise lógica das piadas, segundo a escola da filosofia da linguagem comum. Mas tem uma análise lógica das piadas, tá? A razão pela qual a gente ri são erros categoriais. Então, por exemplo, ele conta aqui umas piadinhas desse tipo aqui no texto dele. O sujeito vai assistir um jogo de futebol pela primeira vez. E aí, na entrada lá do estádio, tem uma pessoa que está explicando para ele o que tem, como é que é o futebol, né? Tem 11 jogadores de cada lado, tem o árbitro, né? Tem torcida, né? Tem o capitão do time, tem zagueiro, atacante, meio campo, goleiro, tem as regras do jogo. Mas tem uma coisa que é muito importante para vencer o jogo, não basta só ter bons jogadores, tem que ter espírito de equipe. Né? Se não tem espírito de equipe, não ganha nada. Né? Se está cada um jogando por si, não espírito de equipe não ganha nada. Aí lá no meio do jogo, o sujeito esse que está no estádio pela primeira vez, ele diz, aqui ali está o goleiro, ali está o juiz, ali estão os 11 jogadores, mas cadê o espírito de equipe? Não estou vendo o espírito de equipe. Não sabe graça. É horrível contar piada. Eu não posso contar piada, sabe, porque ninguém acha graça. O espírito de equipe, o espírito de equipe. O cara, entendeu? Esse é um erro categorial. Ele achou que o espírito de equipe fosse um indivíduo a mais, ou uma coisa, um objeto físico a mais, né, observável. Da universidade, exatamente. Então vamos conhecer a universidade. Vamos conhecer a universidade. Aqui é o FCH, ali é a biologia, aqui tem a biblioteca, ali é o RU. Aí você mas cadê a universidade? Então, a mesma coisa. O Ryle argumenta que é esse mesmo tipo de erro que a gente comete quando atribui, que o Descartes comete, quando pretende atribuir a mente a uma coisa, a uma substância. Tá? Então, assim, tem um corpo, tem braço, tem perna, tem movimento, tem a fala, tem indivíduo, mas tem uma outra coisa agora, que é a mente. E segundo o Ryle, esse é um erro do mesmo tipo. Para o Ryle, então, aqui ele está meio que recuperando essas concepções assim, mais antigas, tipo aristotélicas, segundo o qual isso que a gente chama de mente é um tipo de organização do corpo. Então,
a gente atribui a um indivíduo uma mente, a um organismo uma mente, a gente chama esse organismo de uma pessoa porque ele está organizado de uma certa maneira, ele se comporta de uma certa maneira, não porque ele tem alguma coisa a mais, entende? Ele não se comporta, a gente não se comporta que nem essa mesa, a gente não se comporta que nem aquelas árvores, a gente se comporta de maneiras diferentes, e essa maneira diferente de se comportar é o que a gente chama de pessoa. Isso não quer dizer que a gente tem uma coisa a mais, significa que a gente está organizado de uma maneira diferente. Então a concepção dele de pessoa, enfim, ela é antidualista. Então olha só o que ele diz. É costume, então ele fala que a gente tem essa concepção oficial dualista na nossa cultura. Pessoas, corpos, mente, corpo, alma, corpo, pessoa e corpo. Enfim, a gente que nem falei pra vocês, está arraigado na nossa cultura toda, na religião, no direito, na moral, no senso comum. É costume exprimir essa bifurcação de suas duas vidas e de seus dois mundos, dizendo que as coisas e acontecimentos que pertencem ao mundo físico, incluindo o seu próprio corpo, são externos, enquanto o funcionamento da sua própria mente é interno. Isso tem um pouco a ver, porque a gente fala da mente por introspecção, a gente descreve nossa própria mente por introspecção, a gente fala dentro e fora da mente, dentro e fora da cabeça, até a gente fala assim. Mas essa é uma maneira metafórica de falar. E ela é útil para propósitos práticos. Mas se a gente toma essas metáforas literalmente, o resultado é uma ilusão. Esta antítese de exterior e interior deve evidentemente ser interpretada como uma metáfora, dado que as mentes, não estando no espaço, segundo a concepção cartesiana, a mente não está no espaço. Então não tem dentro e fora, né? Não poderiam ser, mentes não estando no espaço não poderiam ser descritas como estando espacialmente dentro de qualquer coisa, ou como se passassem coisas espacialmente dentro delas. E, no entanto, a gente fala da nossa mente como contendo coisas, como se fosse um recipiente mesmo. Tá? Está na minha mente, está dentro da minha mente. Mas são comuns os deslizes dessa boa intenção, quer dizer, a gente fala metaforicamente e depois toma aquela metáfora como sendo real. Mas são comuns os deslizes dessa boa intenção e encontramos teóricos, enfim, filósofos, especulando sobre o modo segundo o qual os estímulos, cujas fontes físicas se encontram a metros ou quilômetros de distância da pele da pessoa, podem dar origem a respostas mentais dentro do seu crânio, como se decisões enquadradas no âmbito de seu crânio podem comandar movimentos de suas extremidades. Tá? Então é um erro categorial. O argumento dele: espero provar que essa doutrina, ele chama de doutrina oficial do fantasma na máquina, é inteiramente falsa, não em pormenor, mas em princípio. Não é uma mera reunião de erros particulares, de falsidades, tá? Não é mera falsidade, são erros de tipo categorial. É um erro, e um erro de gênero especial, é designadamente um erro de categoria. Representa os fatos da vida mental como se pertencessem a um tipo ou categorias lógicos, ou domínio de tipos ou categorias, quando efetivamente pertencem a outra categoria. Entende? Quando a gente, e esse é o argumento dele. Ele pretende argumentar que a gente seguidamente fala da mente como se ela fosse uma coisa. Que se estivesse ao lado, tem coisas físicas e tem coisas não físicas. Simplesmente acrescentou um outro tipo de coisa. A peculiaridade é que essa coisa não física ela é invisível. O dogma é, portanto, um mito do filósofo. Ao tentar destruir o mito, dir-se-á provavelmente que nego fatos bem conhecidos da vida mental dos seres humanos. E a minha alegação de que apenas aspiro a retificar a lógica dos conceitos de conduta mental será provavelmente criticada como um mero subterfúgio. Tá. Então ele argumenta assim, que houve na história da filosofia uma reação de filósofos à chamada Revolução Científica, que aconteceu no século XV e XVI. Descartes é um dos participantes dessa grande Revolução Científica. Então ele diz: quando Galileu mostrou que seus métodos de descoberta científica eram capazes de estabelecer uma teoria mecânica que abrangeria todos os ocupantes do espaço, Descartes encontrou em si próprio duas razões em conflito. Como homem de gênio científico, não tinha outro remédio senão sancionar as descobertas da mecânica. Mas, como homem religioso e moral, não poderia aceitar, como Hobbes aceitou,
os desencorajantes corolários dessas descobertas, ou seja, que a natureza humana difere apenas em grau de complexidade do mecanismo de um relógio. Descartes não podia aceitar que os seres humanos eram apenas máquinas mais complexas. Para Descartes, os seres humanos têm de ter uma natureza distinta. Mas o mental não poderia ser apenas uma variedade do mecanismo, não poderia ser um mecanismo mais complexo. Então tem que ter uma coisa que explica essa diferença. Ele e filósofos subsequentes, natural, mas erroneamente, arranjaram a seguinte escapatória. Visto que as palavras de conduta mental não devem ser interpretadas como significando a ocorrência de processos mecânicos, elas devem ser interpretadas como significando a ocorrência de processos não mecânicos. Visto que as leis mecânicas explicam movimentos no espaço como efeitos de outros movimentos no espaço, outras leis devem explicar parte do funcionamento não espacial da mente como os efeitos de outros funcionamentos não espaciais das mentes. A diferença entre comportamentos humanos que descrevemos como inteligentes e os que descrevemos como não inteligentes deve ser uma diferença de causação. Assim, enquanto alguns movimentos das línguas e membros humanos são efeitos de causas mecânicas, outros devem ser efeitos de causas não mecânicas, isto é, alguns são originados por movimentos de partículas da matéria, outros são originados pelo funcionamento da mente. Tá? Então, ele postulou assim, para compatibilizar a religião, a moral, o dualismo da nossa tradição com o mecanicismo, esse é o diagnóstico pelo menos do Ryle. Ele cria um mecanismo adicional. Nós temos um mecanismo do corpo e a gente tem um mecanismo adicional, que é um mecanismo mental, que produz efeitos físicos. É um outro tipo de causa. Tem causas físicas e causas não físicas, certo? E o Ryle argumenta que não, olha, isso é um erro categorial, porque quando a gente fala de mente, a gente está falando de algo que não pertence a esse gênero de coisas que produz efeitos por meio de causas. Não é algo que... A razão pela qual a mente não é física não é porque ela seja uma coisa diferente, de natureza diferente. É porque ela pertence a uma categoria diferente, entende? Então, o diagnóstico é como se a gente tivesse levado muito a sério essas metáforas que a gente usa para falar cotidianamente. E, de fato, a gente, em geral, fala por metáfora. As metáforas estão, assim, em toda parte do nosso discurso cotidiano, religioso, moral, científico, filosófico. E um tipo de metáfora que a gente usa seguidamente são metáforas de tipo espacial. A gente fala, por exemplo, da passagem do tempo, como se o tempo estivesse passando por aqui, como um carro passa por aqui. Ou a gente fala de quinta-feira, o dia daquela aula está chegando, como se estivesse vindo em nossa direção. A gente fala de metáforas de contenimento físico, né? Uma coisa está dentro da outra. A gente fala metaforicamente de coisas que não são espaciais, como se elas estivessem umas dentro das outras, como pensamentos estarem dentro da minha cabeça. E se a gente interpreta essas metáforas literalmente, então o resultado são erros categoriais como esses aqui que o Ryle está sugerindo. Mais recentemente, teve um outro filósofo também de inspiração wittgensteiniana, Peter Hecker, que escreveu um livro, isso eu não coloquei aí na página, depois eu coloco a referência, escreveu um livro sobre a neurociência. E ele argumenta que os neurocientistas cometem o mesmo erro que o Descartes cometeu. Só que, em vez dos neurocientistas criarem uma substância não mental, eles continuam falando, agora a substância mental para eles agora é o cérebro. Mas isso também seria um erro categorial, porque quando a gente fala de pensamentos, sentimentos, pessoas, estados de consciência, quando a gente fala, a gente não está falando de coisas. A gente está falando de algo que pertence a outra natureza, que nem o espírito de equipe, a universidade. Então não é uma coisa ao lado das outras. E o que o pessoal da neurociência faz é trocar a substância mental pelo cérebro. Mas ainda é uma coisa. A mente ainda é uma coisa. Esse tipo de processo argumentativo também é falacioso, porque quando a gente fala a gente não atribui, o nosso cérebro não tem direitos nem deveres, nem tem sentimentos, nem tem pensamentos. Quando a gente atribui pensamentos, estados de consciência, ou sensações, os sentimentos, a gente atribui a uma pessoa, não a uma parte dessa pessoa, né? E, então, ele diz que isso é um tipo de falácia meriológica, de confundir a parte pelo todo, enfim. É o mesmo tipo de argumento aqui que o Ryle usa contra o
o Descartes, o Peter Hecker agora usa contra a neurociência, né? Então esse é um livro mais recente, esse aqui é um livro do Riley de 1949, ok? Então, para lá, então tem essa semelhança existe da argumentação do Ryle com relação à argumentação dos behavioristas que a gente viu. E é que quando a gente está falando de pessoas, estados mentais, sentimentos e tal, a gente tem que levar em consideração o que efetivamente a gente faz com as palavras. Qual é o uso, qual é a função que aquele conjunto de enunciados desempenha na nossa cultura, no nosso modo de viver. Quando a gente leva em consideração isso, então o resultado é que não faz sentido, segundo o Ryle, atribuir isso nem a uma coisa física, nem a uma coisa substância não física, nem a uma parte do nosso corpo. A função é outra. A função é organizar certas relações sociais, é organizar o modo como a gente se trata uns aos outros, é reconhecer certos tipos de fenômenos e distinguir de outros tipos de fenômenos, por exemplo. Aqui tem um conjunto de fenômenos associados às plantas observáveis, um conjunto de fenômenos associados aos animais, um conjunto outro de fenômenos associados a nós. E isso implica que nós estamos organizados, nós nos comportamos de certas maneiras, interagimos de certa maneira, as nossas atitudes com relação a uns e outros são diferentes. E é isso que constitui, e essa é a função do nosso discurso psicológico, é fazer essas discriminações. Agora, se a gente usa esse discurso muitas vezes metaforicamente, mas a função, mas é só uma metáfora, que não pode ser interpretada literalmente. Então a gente tem que interpretar a função que esse discurso desempenha no nosso modo de viver. Tá? Então esse é um resumo do argumento do Ryle, ok? E a memória, por exemplo, assim, o fonte de conhecimento, entraria nessa esteira também, sem distância, como uma coisa, ou melhor, não sendo uma coisa, esse argumento do raio, assim, coloca todo mundo numa base. Quem tem memórias? Quem tem memória não é o cérebro, quem tem memória são as pessoas. Não é o teu cérebro não lembra nada. O conhecimento, da memória, o testemunho, as coisas não... É outra categoria. Hã? A memória sim é outra categoria. Não, a memória é um tipo de estado mental, sim. Ter memórias é um atributo mental. Então, mas assim, eu não digo assim que o meu cérebro se lembrou. Eu digo que eu me lembrei, né? Você confundiu todo pela parte? Oi? Confundiu todo pela parte, seria o erro. Sim, tu pode confundir todo pela parte, se tu pensa que a memória está no teu cérebro, ou tu pode cometer um erro categorial que é atribuir a memória a uma coisa uma coisa mental, pelo Descartes, certo? Nos dois casos a gente estaria cometendo um erro categorial, que é de atribuir memórias a uma coisa. E quando a gente fala em memórias, a gente está falando de certas capacidades que pessoas, indivíduos têm, como um todo, e que fazem com que elas se comportem de certas maneiras que são observáveis. Então, é claro que a gente fala a memória do computador, isso é puramente físico, tá? Mas a memória do computador e a memória nossa são processos bem diferentes. A minha memória, quem tem sou eu. A memória do computador é uma memória que está, de fato, registrada aqui. O conhecimento seria estado mental também? Conhecimento do estado mental também, sim. Quem conhece sou eu, não o meu cérebro, nem uma substância mental para eles. O que a gente faz quando a gente... O que significa? A estratégia deles é assim, vamos ver como é que a gente usa a palavra saber ou a palavra conhecer. O que a gente faz com essas palavras? Então a gente diz coisas assim, eu não sei se vai chover amanhã. Eu sei que hoje é o dia da entrega do trabalho. Enfim, a gente faz afirmações desse tipo. E algumas das afirmações que a gente faz, a gente acrescenta esse saber ou conhecer. E quando a gente faz isso, no nosso discurso, as afirmações ficam carregadas de um senso de autoridade. Então eu posso ser cobrado por isso. Posso ser cobrado por isso. Tu disse que sabia, mas não sabia, né? Ou eu empenho a minha palavra. É como se eu fizesse uma promessa pública. Pode confiar em mim. Eu sei que é assim. Então existe uma dimensão prática do uso das palavras saber e conhecer. Não no sentido do uso exigente do verbo saber, do uso exigente do verbo conhecer. Também do uso exigente. Quando o cientista diz que sabe alguma coisa, se espera, quer dizer, ele está usando o verbo num sentido muito exigente, porque ele está empenhando a autoridade dele como cientista, né? Então, a confiabilidade disso é maior ainda. É diferente
da gente fazer uma afirmação casual, assim, de saber em termos cotidianos, na vida cotidiana, aí a gente não é tão exigente. Mas tem essa dimensão. No entanto, às vezes a gente fala assim, ó, que eu tenho um conhecimento, eu tenho um saber, como se o conhecimento e o saber fossem alguma coisa, fossem objetos que eu tenho que eu posso passar adiante. Vou transmitir o conhecimento, como se eu fosse passar adiante. Isso é um uso metafórico, velho. Eu estou tratando o conhecimento, o saber, como se fossem coisas que estão na minha mente, dentro da minha mente. Semântica, então, é o significado das palavras. O problema é o seguinte, a gente... Todo o nosso discurso, isso é um problema, isso é uma coisa que vem ficando claro nas últimas décadas. Como o nosso discurso é carregadamente metafórico e como isso afeta o modo como a gente vive. Então a gente se orienta por essas metáforas. Elas estruturam uma certa concepção de mundo nossa, o tipo de metáfora que a gente usa. E a gente é mais ou menos cego para essas metáforas. A gente não enxerga elas, porque elas parecem óbvias. Elas funcionam bem para propósitos práticos. Elas funcionam tão bem que a gente não enxerga elas. Você entende o que eu quero dizer? Então, é como se, por exemplo, tu tivesse um óculos tão bom, tão leve, tão perfeito, que tu nem percebesse que está usando óculos. Só que tu está usando óculos. A tua visão é, de certa maneira, afetada. É afetada pelo uso desse. E a nossa concepção do modo como as coisas são é afetada pelas essas metáforas. Se a gente toma elas literalmente, se a gente não se afasta delas, não enxerga em perspectiva, então a gente toma o que é metafórico como sendo real. E, então, o que a gente faz, então, para evitar isso, segundo esses filósofos da linguagem? A gente tem que analisar o que a gente efetivamente faz com as palavras e discriminar as variedades dos usos das palavras. A gente usa a palavra conhecimento em circunstâncias que a gente fala mais exigentes, menos exigentes, científicas, cotidianas. A gente usa o discurso do conhecimento, às vezes, para falar da natureza, às vezes a gente usa para falar da moral, às vezes a gente usa para falar de religião, da cultura, a gente usa para falar de si mesmo, de estados internos, e cada um desses registros é diferente do outro, mas a gente toma como sendo uma coisa só, porque o discurso é o mesmo. A gente às vezes fala de conhecimento como sendo uma coisa, uma propriedade minha, né? Eu tenho esse conhecimento, eu vou passar para ti agora, essa sabedoria, como se fosse uma coisa, né? Então, a gente tem que ir além dessas metáforas e ver o que efetivamente está sendo feito. Tá. Professor, eu queria voltar um pouquinho na história da memória e do cérebro, porque como é que fica isso assim, ó? Porque assim, até o presente momento na ciência está bem provado, né? O quanto as placas amiloides que se depositam nas arteríolas do cérebro, em regiões determinadas do cérebro, acabam afetando a memória, doenças de Alzheimer, né? Mas como que então a gente vai, em filosofia, poder dizer que não tem a ver memória que a memória... não é a mesma coisa, o cérebro é a memória, mas tem alguma ligação muito íntima ali, tanto que a degeneração cerebral é uma perda de memória. Uhum. Sim, essa é uma pergunta muito boa, uma excelente pergunta. Alguém gostaria de responder? Mas tu tem tua resposta aqui, ali. Fala pra ela. A metáfora do óculos não se aplica. Não, mas eu li teu trabalho tem resposta aqui. No final da aula. Não, tinha um trabalho hoje, tá? Depois tu fala. Ó, sim, bom, tem várias coisas que a gente pode dizer disso aí, né? Depende da perspectiva com a qual a gente está abordando. Então, o que o Descartes diria? Descartes diria um dualista de substância, um dualista de substância integracionista. Ele diria, a memória não está no cérebro, a memória está na mente. O cérebro apenas transmite a memória para o corpo. Então, é claro que se o corpo não está funcionando direito, se o cérebro não está funcionando direito, é óbvio que essa transmissão vai ser bloqueada. Nos dois sentidos. A pessoa não registra novas memórias, no Alzheimer, né? A memória recente ela para de registrar, porque esse mecanismo de transmissão não está indo do corpo para a mente. E vice-versa. Algumas memórias que a alma tem, o espírito tem, não são transmitidas de volta para o corpo, porque o mecanismo de transmissão, que é o cérebro, está prejudicado. A história do rádio. Exatamente, é o argumento do William James. Mas é o mesmo Descartes aqui nesse aspecto, tá? O Descartes diria a mesma coisa.
Então, o fato de que há correlações entre cérebro e estado mental não é um argumento suficiente para tu rejeitar o dualismo de substância. O que o Ryle, ou os behavioristas anteriores diriam? Eles diriam eles diziam assim, o que a gente quer dizer quando a gente usa a palavra memória? O que a gente quer dizer com a memória? Significa assim, ó, o que o Hempel diria, né? O Karl Hempel diria. Eu me lembrei do que aconteceu ontem. O que eu quero dizer com essa frase? Eu lembrei do que aconteceu ontem. Significa que eu posso descrever o que aconteceu ontem, que digamos que tenha acontecido uma coisa agradável ontem. Então, quando eu descrevo isso, o meu rosto vai ficar com um sorriso, o meu coração vai bater de maneira tranquila, alegre, meu corpo vai se abrir. Por outro lado, se foi alguma coisa horrível que aconteceu ontem, a descrição vai ser diferente, né? Talvez eu queira voltar para esse lugar onde eu estive ontem, talvez eu não queira voltar. Então, tudo isso se segue dessa afirmação. Essa afirmação, eu lembro do que aconteceu ontem. E aí então, eu poderia, em princípio, traduzir essa frase, eu lembro do que aconteceu ontem, por um conjunto potencialmente infinito de frases que não faz nenhuma referência a nada mental. E isso captaria o significado da frase eu lembro do que aconteceu ontem. Então, em princípio, eu poderia prescindir do vocabulário mental. O que o Ryle está dizendo agora? O Ryle está dizendo, olha, quando a gente fala de memórias ou qualquer outro, a gente está falando não de um atributo do corpo, a gente está falando de um atributo do indivíduo, da pessoa. Não é o corpo, não é o cérebro que tem essa memória, é o indivíduo. Quem se lembra não é o cérebro, porque que sentido faria o cérebro se lembrar? Se o cérebro sozinho não consegue fazer nada, entende? Se tu colocar o cérebro assim... Eu nem tenho como saber se o cérebro está se lembrando ou não. A gente sabe que uma pessoa se lembra de alguma coisa pelo que ela diz, pelo modo como ela se comporta. Então tem a interação disso tem uma certa organização global aqui. E essa organização global do organismo como um todo, isso é o que a gente chama de memória. E não é só o que está acontecendo, não é só aquele registro lá. Porque o registro pode estar lá e isso não se manifestar de maneira nenhuma, ou enfim, está bloqueado, a expressão está registrada. Digamos que houvesse, de fato, um registro, digamos assim, fotográfico, né, de memória, assim, células, que não existe, né, é diferente, o mecanismo que sabe hoje é diferente desse. Mas digamos que, pelo menos em alguns casos particulares parece que é, mas assim, globalmente não é. Tem uma discussão sobre isso daí. Mas digamos que fosse, tá? Digamos que o nosso cérebro funcionasse, a parte da memória funcionasse como a memória de um computador. Então, se essa partezinha do cérebro que tem essas memórias está desligada do resto, é como se não tivesse memória. Então, que sentido faz a gente dizer, tem memória, mas não está se manifestando de maneira nenhuma? Compreende? Como se eu tivesse aqui, eu tenho uma memória aqui, digamos que fosse um chip, a memória está aqui. Agora eu vou plugar aqui na minha cabeça. O que o Ryle está dizendo é que só faz sentido, todo o nosso discurso, a nossa concepção, a nossa maneira de lidar com memórias depende desses comportamentos globais do indivíduo. Isso eu estava até pensando até mesmo para invocar o pensamento, a seriedade do pensamento existe essa sensação. A gente vê algo e se lembra de algo. Sei lá, a gente vê lá um parque, a gente lembra de um evento lançando no parque na semana passada, sei lá, um carro estranho que passou, alguém foi assaltado, teve uma festa, coisa assim. Então a gente precisaria do resto só a mente, só o cérebro não bastaria para explicar isso. Para ele atribuir, seria um para invocar a memória. Exatamente. Seria de alguma afetação tática. Seria um erro categorial. Tu está atribuindo uma memória a uma coisa. Memórias não são atributos de coisa, memórias são atributos de pessoas. Tá? A gente usa a palavra memória para falar da memória de computador, mas esse é um outro tipo de uso da mesma palavra. Se é metafórico ou não, é a mesma palavra com sentido diferente, entende? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque a gente seguidamente usa palavras idênticas ou parecidas para falar de fenômenos muito diferentes. Mas assim, se os fenômenos são diferentes, então o que está sendo descrito, as regras que regem a atribuição de memórias num caso e regem a atribuição de memória no outro caso são diferentes. Então são fenômenos diferentes. Então a gente não pode confundir. Confundir é o tipo de erro que ele está falando, é o erro categorial. Eu acho que é bem inteligível isso que o professor disse. O cérebro não é memória, o cérebro funcionaria como um transmissor da memória. Para os dualistas de substância interacionistas.
Se ele estiver funcionando bem, ele transmite. Se ele estiver funcionando bem, estiver placa de óleo, não. Exatamente, não funciona. Não funciona bem. Isso para mostrar que esse tipo de colocação não resolve o problema filosófico sobre qual é a natureza da mente. Não precisa de argumentos adicionais aí. A mera correlação não resolve. Então aqui a gente tem argumentos filosóficos. Tem argumentos de Descartes, tem argumentos do Hempel, tem argumentos agora do Ryle. São concepções diferentes. Sim? Primeiro eu tinha entendido que o problema não era a metáfora, mas a maneira como a gente entende a metáfora. Que não é que a gente não deva mais usar as metáforas, mas que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo quando a gente usa. Sim. Porque a gente fica de óculos sem saber que está de óculos. Isso. Mas agora eu já fiquei confusa. Ele fala então que na verdade é para a gente repensar as palavras, não usar tantas metáforas. Não, ele não tem, o Ryan pelo menos, não tem nenhum projeto de reeducação linguística. Não, ele não está propondo isso. Ele acha que não tem nenhum problema da gente usar metáfora, ele acha que está tudo certo. O problema é quando a gente começa a fazer filosofia a partir baseada nessas metáforas. A gente toma essas metáforas literalmente. Mas ele não tem assim, nenhum projeto de substituição da linguagem, de educação linguística. Tem alguns filósofos que têm isso. São os chamados... Quem mais defende isso hoje em dia, esse tipo de mudança do discurso, são os chamados materialistas eliminativistas. Materialistas eliminativistas. Os que eliminam a mente. É os que não acreditam. Isso, que a mente é uma ilusão, não tem mente, só tem cérebro, e que o discurso, esse popular, discurso de senso comum, na psicologia, eu acho, eu penso, esse discurso eles acham que vai ser eliminado da nossa cultura, da mesma maneira que o discurso supersticioso sobre, sei lá, bruxas ou influências astrológicas vai ser progressivamente eliminado da nossa cultura com o avanço da ciência. Esses são os chamados materialistas eliminativistas. A representante mais militante dessa concepção é a Patricia Churchill. A Patricia Churchill, o marido dela, Paul Churchill, também é defensor dessa concepção. Eles acham que essa maneira de falar vai naturalmente vai ser nosso discurso popular, com o tempo, ele vai se adequar às descobertas científicas. Da mesma maneira que no passado as pessoas falavam que a Terra é o centro do universo, isso levou séculos para as pessoas pararem de acreditar nisso, né? Hoje em dia já é senso comum que a Terra gira ao redor do Sol. Então a mesma coisa vai acontecer com essa reorientação do discurso a respeito da mente, ela acha. Mas você não pode falar, eu penso, eu acho, eu lembro, não sei, achando meio estranho, como é que vai se colocar com sujeito? Então não tem sujeito também, tipo, sei lá. Não sei bem, eu não sei exatamente como é que vai ser também. Então, porque isso é meio sujeito, seu verbo, vai ser. Mas é o contrário, eu acho que eles vão descobrir igual legitimar, por exemplo, tem uns malucos lá do Grado 9 que descobriram partículas de Deus e tal. Bom. Calma. Stop. Calma nessa hora. Eu acho que eles vão ver. Essa partícula de Deus aí é uma partícula. É maluquice, sei lá. Não é maluquice. Não tem nada de religioso. Esse é outro assunto. É porque vai explicar o Big Bang ainda é o nome da partícula ali, né? A partícula de Deus. Vai explicar como é que teria sido a origem do universo. Né? Por isso que eles batizaram daquele jeito. Assim, a opinião. Depois nós vamos ver o argumento dela. Ela acha que essa é uma tendência natural da cultura. À medida que a ciência avança, a cultura vai se adequando. E a gente tem uma influência muito forte hoje da ciência, avanços muito significativos da ciência. E um delas, ela sustenta que é quase evidente, ou na opinião dela, é quase evidente que o dualismo de substância é falso. Né? Então, ela não. Se existe conexão, né? Esses discursos assim, filosóficos, no final não é muito um argumento. Né?
Porque tu vai falar o quê? Tipo assim, meu cérebro entende? Não, entende também, né? Não entendo. Meu cérebro. O que tu vai falar em vez de eu penso, eu acho? Então, vocês veem assim, ela diz assim, olha, a gente vê todos esses avanços científicos, do estudo do cérebro, da memória, do registro, né, das correlações cerebrais, isso aí tudo aponta numa certa direção, aponta no materialismo. E o que diz aí? Você pega um outro filósofo, David Chalmers, que é um dualista. Ele diz assim, não, tem uma coisa que, para mim, é o ponto de partida de qualquer investigação desse tipo. É que eu sou consciente. Para mim, isso não tem como ser eliminado. Eu posso explicar as causas disso, talvez eu consiga explicar as causas disso em termos cerebrais, agora eu seja um pouco cético com relação a isso. Talvez a gente desenvolva no futuro uma outra ciência, uma ciência da mente, né? Mas esse é um ponto de partida. Então, nesse sentido, ele é como Descartes, o David Chalmers. Ele parte, é a primeira verdade, né? Ele parte dessa verdade, de que nós somos conscientes. E a Patricia Churchill, o Paul Churchill, não, o ponto de partida dele são as teorias físicas, do mundo fisicalistas biológicas, e então ela não toma isso como um primitivo, ela tenta depois eliminar isso aí no curso da explicação. Então são pontos de partida diferentes que levam a concepções diferentes de mente. Então isso é muito importante se levar em consideração nesses debates. Boa parte dos debates filosóficos é determinada, a posição que os filósofos adotam é determinada pelo ponto de partida deles, pelas premissas, né? E essas premissas, aquilo que é óbvio para um pode não ser óbvio para o outro. E tu não tem como decidir entre isso daí, dizendo, o cérebro é assim, ou eu tenho consciência, olha aqui como eu estou consciente. Como é que eu vou negar que eu estou consciente? Não tem como negar que eu estou consciente. Então, o que parece óbvio para um é explicável em termos físicos para o outro, o que é explicável em termos físicos para um é, em princípio, inexplicável para o outro. Então isso que eu queria mostrar aqui ao longo do curso todo. Essas opções que eu estou apresentando aqui para vocês são todas opções que estão em aberto na literatura. Tá? Vamos adiante? Eu queria iniciar, pelo menos, a teorias da identidade hoje, pode ser? Então, um texto que eu deixei para vocês é do Classe, que é um defensor da teoria da identidade. O texto se chama A Consciência no Processo Cerebral. Então, isso aqui aconteceu na metade do século XX e foi, em parte, uma reação ao behaviorismo. Uma reação ao behaviorismo clássico, né, que tentava reduzir o significado das palavras mentalistas de frases que contêm palavras psicológicas a frases que não contêm palavras psicológicas. E eles ficaram satisfeitos com isso porque eles argumentaram, eles logo perceberam que tem dificuldades nessa tradução. Aquelas traduções que o Henkel propôs, elas parecem funcionar bem para casos em que a gente está lidando com funções mentais. Tá? Por exemplo, memória, ou conhecimento, ou visão. Né? Eu estou vendo uma coisa, ou tato. Porque esses fenômenos mentais, eles se parecem, pelo menos em princípio, suscetível de uma descrição comportamental. Porque não faz sentido eu dizer que eu estou vendo alguma coisa se eu não estou interagindo visualmente com nada, entendeu? Então, em princípio, se eu estou vendo alguma coisa, eu tenho que poder descrever a relação desse corpo aqui com o objeto que eu julgo estar vendo. A mesma coisa com relação à memória. Se eu tenho uma determinada memória, então eu tenho que ter estado presente lá no local e horário em que o evento que eu julgo lembrar aconteceu. Então tem que ter uma relação causal. E isso, em princípio, se deixa descrever em termos físicos observacionais. Mesmo que eu não consiga, de fato, reconstruir a situação, mas, em princípio, deve ter acontecido isso aí. E também, se a pessoa tem a memória, ela tem que poder responder, descrever a situação, responder a determinadas perguntas sobre aquilo que ela se lembra. Se ela não consegue, eu tenho a memória, mas não consigo dizer nada sobre o que eu me lembro. Então, tu não tem a memória. Né? Então, se tu tem uma determinada memória, tem determinadas coisas que tu tem que poder fazer com aquela memória. E essas coisas que tu tem que poder fazer com a memória, como por exemplo escrever, falar, responder perguntas, elas têm de ser publicamente acessíveis pelo teu comportamento. É a mesma coisa quando eu digo que eu sei. Se eu sei, então, pelo menos na análise clássica do conhecimento, embora a gente já viu que é complicado essa análise clássica, eu tenho que poder ter uma justificação daquilo que eu julgo saber.
né? Eu sei, mas eu não sei dizer porquê. Eu acho que alguém tem ainda, Então né? não sabe nada, só acha. Que Eu é? acho que alguém tem ainda, né? Tu falou em justificação. Mas enfim, Não. enfim, tem, mesmo que não seja a análise clássica, as outras também tem um comportamento, tem um componente ali que diz respeito a uma relação com o ambiente externo. Aquela minha crença tem que ter sido causada pela... Se eu sei que tem uma pasta aqui, então eu tenho que ter uma justificação para ter uma pasta aqui, para uma pasta no computador aqui. Ou então eu tenho de estar sendo, a minha crença tem de ser causada por esse objeto aqui, né? De alguma maneira, tem que ter uma relação particular com esse objeto aqui. Qualquer que seja a teoria do conhecimento que tu adotes, sempre tem esses componentes que são, pelo menos em princípio, inspecionáveis em termos observacionais e comportamentais. Tá? Então, conhecimento, crença, desejos, memórias, as nossas capacidades linguísticas, né? A visão, tudo isso diz respeito a funções que, em princípio, um organismo desempenha no ambiente em que ele se encontra. Então, esses casos, quando a gente usa palavras para falar desses tipos de fenômenos, parece que aí o behaviorista, em princípio, tem algumas coisas a dizer que são, pelo menos em princípio, promissoras. Só que, logo no início, a pessoa diz, mas tem algumas outras coisas que não são assim. Por exemplo, os estados subjetivos de consciência, os estados qualitativos de consciência. Eu estou vendo esse objeto aqui, eu tenho uma experiência agora de ver uma cor. É claro que eu digo que é vermelho e tal. Agora, tem uma experiência subjetiva aqui. E esse conteúdo subjetivo meu, ele não se deixa facilmente expressar por meio do discurso. Na verdade, é inefável. Eu não tenho como... O que eu posso dizer é que é vermelho. Só isso. Mas eu digo que é vermelho porque eu aprendi a associar essa minha experiência de objetos dessa cor com essa palavra. Agora, se tu tem uma experiência diferente e associa a mesma palavra, tu pode ter uma experiência subjetiva diferente da minha e nós dois chamarmos esse objeto aqui de vermelho. Então, essa parte que diz respeito às experiências subjetivas, o conteúdo das nossas experiências subjetivas, não parece ser o calcanhar de Aquiles desses projetos de tipo de behaviorismo analítico, tá? Então olha aqui que o Place diz. O Place diz: no caso de conceitos cognitivos como conhecer, acreditar, compreender, relembrar, e conceitos volitivos como querer, intencionar, não há muita dúvida de que a análise em termos de disposições para se comportar, o behaviorismo, faz muito sentido. Por outro lado, parece haver um resíduo intratável de conceitos relativos às noções de consciência, experiência, sensação e imaginação, onde algum tipo de relato sobre processos internos é inevitável, e esses aí não se deixam. Esse parece difícil. O behaviorista, se quiser levar adiante, ele pode tentar, mas vai ser difícil. Porque justamente essas são noções que não se referem a coisas que parecem explicitamente dizer respeito ao modo como a funções da mente, tá? As experiências internas. Então, isso aqui foi escrito na década de 50, depois na década de 80, 90, esse filósofo aqui, o Chalmers, retomou essa linha de argumentação e ele faz essa distinção entre o que ele chama de problemas difíceis e fáceis. Problemas difíceis, isso aqui é fantástico. Assim. Problemas, eles chamam a diferença entre problemas difíceis e fáceis. Problemas difíceis não é fácil. É a mesma coisa que o Place está dizendo aqui, tá? Problemas difíceis, quais são os problemas difíceis? São os problemas que dizem respeito às experiências subjetivas qualitativas, a qualidade da minha experiência subjetiva. Os problemas fáceis, né? Não é que os problemas fáceis sejam fáceis, os problemas fáceis são super difíceis. E ninguém sabe fazer isso direito ainda. Mas, pelo menos, a gente tem um meio caminho andado, tá? Tem pelo menos assim propostas para como fazer isso. In progress. Tá em andamento. Agora aqui, com relação aos problemas difíceis, não começou ainda. A análise cerebral de como o cérebro produz esses estados nem começou ainda. Ninguém tem a menor ideia de como isso acontece. Porque, por exemplo, assim, ó, eu posso programar um robô para
com uma câmera, né, para captar essas imagens aqui dessas canetas e discriminar. Ele pode até dizer, esse aqui é vermelho, esse aqui é preta. Um robô é capaz de fazer isso. Hoje em dia, eles são capazes de fazer isso. E muito mais coisas, né? Pode até olhar para o meu rosto, esse aqui é o Rogério, esse aqui é discriminar pessoas, enfim, muitos fenômenos conseguem discriminar. Agora, o robô, a gente supõe, e com boas razões, ele não está tendo nenhuma experiência subjetiva. Ele não é assim, gente. Não parece estar tendo nenhuma experiência subjetiva. Né? E nós, além de sermos capazes de fazer essa discriminação, o robô faz. Esse aqui é vermelho, esse aqui é preto. A gente associa, são cores diferentes, e esse aqui se chama vermelho, esse aqui se chama preto. Isso são funções comportamentalmente inspecionáveis. Agora, além disso, o nosso processo vem acompanhado dessas experiências. Isso aqui aparece para mim, eu tenho uma qualidade para mim que é diferente dessa daqui. É essa experiência que parece ser descrita por alguns dos termos de tipo psicológico que a gente usa. E essas aí não se deixam facilmente descrever em termos behavioristas. Tá? Então, esses filósofos aqui, da metade do século passado, da década de 50, eles não queriam voltar para o dualismo de substância por causa do problema da causação. Tá? O problema da causação assim, foi o grande afugentador de filósofos com relação ao dualismo de substância. Assim, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar a interação mental? Não tem uma explicação da interação, então vamos tentar uma explicação do tipo materialista. Behaviorismo, eu tenho erro categorial. E aí o que eles propuseram aqui? Não, eles propuseram que a gente compreendesse a mente e o corpo, o seu classe, a mente e o corpo como sendo, ou melhor, não a mente e o corpo, os processos mentais, os processos cerebrais como sendo idênticos. Tá? Então é um tipo de identidade entre processos cerebrais e processos mentais. Não entre substâncias diferentes, mas entre processos de natureza diferente. Processos mentais são processos cerebrais. Mas quando a gente fala de uns e outros, a gente não quer dizer as mesmas coisas. A gente usa vocabulários diferentes para falar de uns e outros. Então vamos ver aqui os exemplos que eles dão. A primeira diferença que o Placer introduz é o uso que a gente faz do verbo ser, o é da definição e o é da composição. A gente fala que uma coisa é outra, às vezes quando a gente diz que uma coisa é outra, a gente quer dizer que é só a mesma coisa. E às vezes quando a gente diz que uma coisa é outra, a gente quer dizer que ela é composta, ou ela é constituída, né, por outra coisa. Então, por exemplo, vamos ver aqui os exemplos que ele dá aqui. A consciência, então a questão é como é que a frase que ele quer, a tese que ele quer defender é que a consciência, ou estado de consciência, são processos no cérebro, são processos cerebrais. Estados de consciência são processos cerebrais. Mas como é que a gente deve interpretar esse é? É a mesma coisa, é uma identidade de composição. E aí tem vários exemplos aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Um quadrado é um retângulo equilátero. Quadrado é um retângulo equilátero. Essa é uma identidade. O quadrado é um retângulo, isso é uma definição. Por outro lado, se eu digo coisa do tipo assim, sua mesa é um caixote velho. Entrou naquela mesa do cara lá, um caixote velho. Isso não quer dizer que tem uma identidade aqui, porque nem toda mesa é um caixote velho. Então isso aqui quer dizer que a mesa dele é feita, é composta, é constituída por um caixote velho. Então isso agora é um é de composição. Não de composição, não, eu entendi como um adjetivo. É uma mesa tão ruim que parece um caixote velho. Ela é feita por um caixote velho. Ele pegou um caixote velho e está usando ela de mesa. Sim. Nesse sentido. Então, nesse caso, caixote velho e mesa não tem o mesmo significado. Na frase, assim, é a mesma coisa. A mesa dele é um caixote velho. E ele usa esse mesmo tipo de distinção para falar agora de estados cerebrais, de processos mentais e processos cerebrais. E a tese dele é que processos mentais e processos cerebrais se referem à mesma coisa, a eventos. Processos mentais são processos cerebrais. Se referem à mesma coisa. Agora, quando a gente fala de processos cerebrais, o que a gente quer dizer com processos cerebrais não é a mesma coisa que a gente quer dizer com processos mentais. Da mesma maneira que falar de mesas e falar de caixotes velhos não é falar da mesma coisa, porque nem toda mesa é
um caixote velho. Diferente do quadrado, é um retângulo equilátero, onde tem a identidade. Então, ele diz que isso já foi feito na ciência. Né? A gente fala, por exemplo, de um relâmpago ser uma descarga elétrica. Relâmpago é uma descarga elétrica. Agora, relâmpago e descarga elétrica não são sinônimos, não é a mesma coisa. O significado de relâmpago e o significado de descarga elétrica não é a mesma coisa, porque tem descargas elétricas que não são relâmpagos. Uma nuvem é um aglomerado de partículas de água em suspensão, água e outras coisas, e poeira também, em suspensão. Sim, isso aqui é uma nuvem. Do ponto de vista físico, uma nuvem é um aglomerado de partículas de água e outras coisinhas em suspensão no ar. Mas isso não quer dizer que toda partícula de água e suspensão seja uma nuvem. Porque aqui tem partículas de água, mas não tem uma nuvem. Então, quando a gente fala de... Quando a gente usa o vocabulário da mesma maneira, então você veja que para certos propósitos práticos é útil falar em nuvens, e para outros propósitos é melhor falar em partículas de água e suspensão. Depende do registro discursivo em que a gente está. Mas o significado não é o mesmo. Agora, ele se refere à mesma coisa. Essa é a tese dele. Se refere à mesma coisa. A nuvem é um processo, é um aglomerado de partículas de suspensão, relâmpagos são descargas elétricas e processos mentais são processos cerebrais. Processos mentais são processos cerebrais. Quando a gente fala de processos mentais, quando a gente fala de pensamentos, sentimentos, memórias, quando a gente fala de experiências subjetivas, o significado que isso tem não é idêntico ao significado das palavras que descrevem processos cerebrais. Os significados são diferentes, mas se referem às mesmas coisas. Então, o que isso é um argumento agora para evitar, para preservar o materialismo sem identificar o significado das palavras, que era o que fazer aquela redução do significado das palavras, que foi o que os behavior Hempel e o Ricardo propuseram na década de 30. Quando eu falo de processos cerebrais, eu estou falando de processos mentais de graça. E o que o Classe e outros pessoas da identidade estão dizendo? Não estou falando, eu não estou. Os significados são diferentes, mas a referência é a mesma. Ok? Mas é uma de composição do processos mentais. Mas ele é materialista, né? Sim, porque o processo mental é cerebral. Claro, não tem uma coisa não física. Apenas vamos ver como é que continua essa discussão. Tem objeções aqui, isso daqui, né? Mas é ele que fala de espalha do quarto de Gary? Não, é aquele artigo do Frank Jackson. Então, tem vários problemas aí com essa teoria. O primeiro problema que aparece aqui é se a gente está falando de processos cerebrais particulares e processos mentais particulares, ou a gente está falando de tipos de processos cerebrais e tipos de processos mentais. A gente está falando de casos particulares ou de tipos de casos. Tá? Então, isso no início, quando essas propostas foram apresentadas, no início isso estava ambíguo, ninguém sabia direito. Enfim, estava sendo apresentada uma tese mais genérica, mas logo ficou claro que algumas discriminações nesse sentido tinham que ser feitas, porque se eu estou falando de eventos particulares no meu cérebro, então esses eventos são únicos. E se eu estou falando de estados mentais também únicos, então, em princípio, duas pessoas nunca podem pensar a mesma coisa. Por exemplo, eu penso 2 mais 2 igual a 4, eu não posso pensar 2 igual a 4. E se o que produz em mim o estado mental é aquele tipo particular, aquele evento particular, então nunca outra pessoa vai poder. Quer dizer, assim, em princípio, os pensamentos seriam atômicos, todos os pensamentos seriam únicos. Por outro lado, parece que processos mentais parece não pressupor que eles tenham de ser sempre causados, originados, ou compostos, ou constituídos por processos físicos específicos. Então, essa foi a primeira grande objeção que apareceu, que se deve a Hilary Putnam.
o Puta movimental, a chamada Puta movimental é a seguinte: o mental, isso que nós chamamos de eventos, processos mentais, estados mentais, eles são multiplamente realizáveis. A gente não tem muita razão para achar que a realização de um processo mental particular não pode ser realizado por organismos de tipos muito diferentes. Que nem as formiguinhas, né? Aquele cérebro rua que fazem um relato do Churchill por acidente no chão, seria esse exemplo? Não. Por exemplo, então tem alguns desses autores aqui dessa época escreveram, por exemplo, sobre o que causa a experiência de dor. Então é a ativação de um certo tipo de fibra, lá, depois isso aí foi refutado, mas enfim, tá? Não importa o detalhe técnico. O Puta me disse, mas por que em princípio só as pessoas que têm essas fibras aí poderiam sentir dor? Por que um ET não poderia sentir dor? Ou um robô que se tornasse consciente, que não tem fibra desse tipo, não poderia sentir dor? A gente não tem nenhuma razão, em princípio, para achar que os nossos estados mentais estão restritos a organismos que têm exatamente o mesmo tipo de constituição que a nossa. Então, em princípio, a gente poderia ter a mente sendo realizada de várias maneiras, por vários tipos de organismos diferentes, em princípio até por máquinas. Tem um caso clássico, que é o relato da trincheira da Primeira Guerra Mundial, que tinha uma granada, tinha explodido, ele achava que tinha perdido o braço, o soldado, quando ele estava sentindo, mas ele achava que era o braço dele, mas era o braço de outra pessoa. Ele estava sentindo a dor do braço da outra pessoa. Não sei como isso aconteceu dentro do cérebro da pessoa. Fique bem claro, mas tipo, aconteceu mesmo. Tá, mas isso aí não quer dizer, isso aí é uma ilusão. Quer dizer, sim, aí tá. Isso é o problema. Sim, isso aí era, imagina, de primeira guerra, tá totalmente perturbado, cara. Né? Vai tocar no braço da outra pessoa e achar que é o dele. Mas igual, você... Não, é um tipo de ilusão, isso dá para fazer, dá para induzir até esse tipo de ilusão. No laboratório tem indústria. Até os membros falsos agora, um ex-realista, né? Quando alguém perde o braço, às vezes sente o braço, mesmo ele não existindo. Sim, mas tu pode induzir isso no laboratório. Tem experimento, tem pessoa que faz isso agora. Não sei se você já viu esses experimentos. Tem aquele cara, tem um sujeito que escreveu um livro, se chama Ramachandra, não sei se ele é indiano ou descendente de indiano, um neurocientista, que ele faz, tem várias demonstrações que ele faz com isso, faz palestras, ele é um cara que é meio filosofante, assim, cientista filosofante, bem interessante as coisas que ele diz. E, então tu pode induzir, né? Por exemplo, tu pega uma pessoa e põe aqui o braço dela aqui e põe uma tela aqui, um cartolina, uma coisa. E aí, aqui dentro, no campo de visão dela, tu coloca um braço artificial. E aí tu pede para a pessoa abrir a mão. Abre a mão. E aí eles fazem a mão se abrir. E depois fecha a mão. Então ela está vendo o braço mecânico se mover de acordo com a vontade dela, né? E aí, enfim, aí a pessoa começa a ter sensações. Pega uma faca e finca ali naquela mão, a pessoa sente dor, enfim, tem a reação igual a da dor, né? Então começa a ter esse tipo de percepção ilusória, enfim, os mecanismos de produção das sensações são super complexos, assim que ele argumenta. Tá. Bom. Isso seria como o nosso pensamento e as nossas representações mentais físicas conseguem se referir às coisas externas? Se a gente consegue se referir às coisas externas, eu espero que sim, né? Se a gente não consegue se referir às coisas externas, então a gente vive só na nossa cabeça. Ou não, só na cabeça. Só nessa mente. Tem uma... Como é que a gente faz isso é outra história, tá? Mas, assim, o nosso senso comum, a nossa psicologia afirma isso. Que a gente se refere às coisas no mundo fora, externo às nossas extremidades do nosso corpo. Vamos ver, tá? O negócio de referência é um problema mais de filosofia da linguagem e é um assunto super complicado, a referência, exatamente como é que a gente se refere a objetos.
outra hora eu posso falar um pouco sobre isso, tá? Mas também tem várias concepções a respeito da referência. Em algum momento você já falou que quando a gente refere a objetos externos, uma representação pode ser quase similar, mas o objeto não ser aquele. Se tiver um quadrado e depois não. Pode, a gente pode se enganar, sim, podemos nos enganar. E pode também ter, não sei se eu entendi bem o que está dizendo, eu estava falando aquele negócio da caneta, que eu falei das cores diferentes. Sim, aí é o seguinte, a pessoa pode ter experiências diferentes e nomear aquelas experiências da mesma maneira que eu nomeio. A pessoa pode ter uma experiência completamente diferente da minha, mas chamar aquilo com a mesma palavra. Tá? E do ponto de vista do discurso, da comunicação, não tem nenhum problema isso. Se tu chama isso aqui de vermelho e eu também, tanto faz como é que tu tá, qual está sendo a tua experiência, qual está sendo a minha. Porque nós dois, quando eu pedir para ti me alcança a caneta vermelha, eu te pergunto que cor é essa, nós vamos estar em acordo. Não vai haver nenhum problema de erro na referência, porque eu vou estar me referindo a isso e tu também. Então, aqui a questão é outra, aqui a questão é que tem certas palavras que a gente usa para descrever estados mentais que não são facilmente redutíveis ou capturáveis pelo comportamento nosso, pelo comportamento observado nosso. Porque elas parecem dizer respeito a experiências subjetivas que nem sempre se traduzem em comportamentos observáveis. E se isso é assim, então tem esse resíduo que é difícil para o behaviorista. Isso é que motivou aqui essa separação proposta pelo pessoal da teoria da identidade. Tá? Vamos parar aqui e a gente continua na quinta-feira.